que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre sua vida e seja presente na sua casa de maneira abundante, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Está dando a hora do nosso momento de culto, o momento em que nós reservamos para juntos louvarmos ao Senhor. Então reúna sua família, chame seu esposo, sua esposa, os seus filhos e vamos cantar louvores ao Senhor nesse momento. Vamos também meditar na palavra de Deus. Vamos louvar ao nosso Deus bendito. Sobre esta rocha, o Senhor Jesus. São tempos difíceis, são tempos de instabilidade política, instabilidade econômica, instabilidade social, mas a igreja está firmada sobre a rocha que é o Senhor Jesus.
Nós podemos passar um período sem nos congregarmos, mas não podemos passar um dia sequer sem desfrutar da comunhão com o nosso Deus bendito. É por isso que nós temos descanso, é por isso que nós temos paz, porque nós temos essa convicção. A igreja está firmada sobre a rocha de Jesus. Salmo 63 nos diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-Te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Aleluias. Vamos orar pelas nossas famílias, vamos orar também pelos enfermos da nossa cidade, vamos orar pelas famílias que estão sofrendo. Ó Deus bendito, louvado e exaltado seja o Teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus bendito, é o nosso Deus santo, o nosso refúgio, o nosso baluarte. O Senhor é o nosso protetor. Tu és o Deus da providência, o Deus da provisão. Tu és o Deus que tem nos sustentado e renovado nossas forças. A Ti toda honra e toda glória, agora e para sempre. Ó Pai, nessa hora suplicamos que o Senhor venha abençoar as nossas famílias, que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, as nossas casas, os nossos relacionamentos, que o Senhor nos livre do mal, nos livre, ó Deus, do mal moral, do pecado, de Satanás, e também nos livre, ó Deus, do mal desse vírus que tanto assola o nosso país. Rogamos ainda, ó Pai, pelas famílias dos enfermos da nossa cidade. Rogamos, ó Deus, pelas famílias que estão sofrendo com a dor do luto, que o Senhor as visite, que o Senhor derrame sobre elas a graça do Senhor, que o Senhor renove os seus corações com Teu consolo em nome de Jesus.
Agradecemos a Ti, ó Deus, também nesta hora, pelos dízimos e ofertas trazidos à casa do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, derrame suas bênçãos sem medida sobre o Teu povo. Que o Senhor faça-os prósperos nos seus afazeres, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe esta igreja, que esta igreja, ó Deus, seja uma porta missionária, que seja, ó Deus, uma igreja que investe de fato para alcançar vidas, que investe para transformar vidas, em nome de Jesus. Fale conosco nessa noite, nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nessa noite eu quero meditar com você no Salmo de número 138. Um cântico de confiança. O salmista Davi escreve esse salmo expressando a sua confiança, a sua gratidão em Deus pelos feitos do passado e a sua confiança diante das adversidades futuras. Salmo 138 nos diz assim: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. O soberbo, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Aleluias. Louvado seja Deus, que tem estendido sobre nós as suas muitas misericórdias. Quão desagradável é passar ou andar no meio da tribulação. E esse tempo de pandemia tem servido como que um intensivão de Deus para ensinar à igreja essa verdade de uma única vez. Nossa geração, nós que hoje vivemos esse período, independente da idade que cada um de nós tenhamos, nós estamos vivendo um tempo de grande e intensivo tratamento da parte de Deus para fazer com que nós confiemos na sua graça, para fazer com que nós entendamos de uma vez por todas a importância de dependermos somente dele, exclusivamente dele e de mais ninguém. Estamos aprendendo a não confiar no braço do homem. O homem faz promessas, nós achamos que somos autossuficientes, mas esse tempo está nos ensinando: Deus é o autossuficiente, Deus estende a sua suficiência para nós, por isso podemos gozar de paz e confiança. É como se a igreja tivesse tendo que aprender de uma única vez, de um modo muito intensivo, a confiar plenamente no Senhor nosso Deus, e assim desfrutar do seu cuidado e amparo. Neste salmo que lemos, Davi recorda a bondade de Deus no passado, e essa bondade faz com que ele louve o Senhor e ainda confie que diante das adversidades futuras, Deus vai continuar cuidando da sua vida. Deus vai continuar manifestando graça ao seu coração e renovando sua confiança, renovando a sua fé. Então esse salmo foi escrito para que os leitores pudessem ter a sua fé fortalecida e também fossem animados, encorajados a orar ao Senhor, o Deus dos exércitos, na certeza de que Ele ouve e atende a oração dos seus filhos. Eu queria então extrair algumas ideias principais desse Salmo 138, para que nós possamos
aprender com elas e depois trazer algumas aplicações aos nossos corações. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar o louvor de Davi, que é expressado a Deus de todo o coração. Os versículos 1, 2 e 3 enfatizam essa ideia: render-te-ei graça, Senhor, de todo o meu coração. Davi registra sua gratidão, e essa ênfase de todo o meu coração se faz muito importante neste salmo e ainda nos dias atuais, porque às vezes as pessoas até louvam a Deus, mas de uma maneira mecânica, de uma maneira repetitiva, de uma maneira que é apenas dos lábios. Em Isaías nós encontramos o registro de Deus acusando seu povo, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Davi faz questão de dizer que não estava agindo com hipocrisia, que não estava diante das pessoas buscando um louvor pessoal pelo que ele estava fazendo. Ele não queria reconhecimento porque estava ali louvando o Senhor. Ao contrário, ele está dizendo: eu faço isso a Deus de todo o meu coração, no mais íntimo e na minha maior sinceridade, pelos muitos livramentos do Senhor. Então nós temos que aprender isso aqui. Nós não podemos nos achegar diante do Senhor e expressarmos o nosso louvor e a nossa gratidão, nossa adoração ou nossas orações simplesmente para que as pessoas nos vejam. O Senhor Jesus acusa de maneira clara e direta o fariseu que foi ao templo, subiu e batia no peito e agradecia a Deus porque não era igual àquele publicano que estava lá. Jesus ainda confronta os fariseus dizendo que eles jejuavam e oravam e nem lavavam seus rostos porque queriam que as pessoas vissem que eles estavam jejuando. Não era algo de coração o que estava acontecendo ali. E Davi faz questão de enfatizar: render-te graça, Senhor, de todo o meu coração. E ele diz mais ainda, ele diz: eu farei isso na presença dos poderosos. A palavra poderosos aqui é Elohim, que pode ser traduzida, e algumas versões traduzem por anjos, outras por reis, outras por pessoas investidas de autoridade. De modo que o que Davi está dizendo é: eu louvo o Senhor na presença das pessoas mais nobres, eu louvo o Senhor diante dos anjos, eu louvo o Senhor diante dos principados, eu não me acanho, eu não me acovardo. Faço questão de adorar o Senhor em todo o tempo e publicamente. Mais do que isso, o versículo de número 2 diz assim: prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome. Eu não vou fazer isso na minha casa apenas, eu não vou fazer isso no meu quarto apenas, eu não vou fazer isso apenas diante dos poderosos, mas publicamente e cumprindo a lei. Eu vou ao templo, diante do sacrifício eu vou louvar e exaltar o nome do Senhor. Veja que aqui nós aprendemos que ao mesmo tempo em que Davi fala da ousadia, ele fala da humildade. Davi tem ousadia para chegar diante dos mais nobres, diante dos mais ricos, diante dos reis da terra, diante dos poderosos, diante dos anjos e adorar o Senhor. Mas ele tem humildade de chegar diante do templo, cumprir os requisitos da lei e dizer diante de Deus: eu me prostro diante do Senhor. Só o Senhor é Rei dos Reis, só o Senhor é Deus dos deuses, só o Senhor é o Todo-Poderoso, só o Senhor é digno de adoração. Davi nos ensina tanto a sermos ousados quanto a sermos humildes. Ousados tendo coragem diante das pessoas para reconhecer a grandeza do nosso Deus, humildes diante de nosso Deus para reconhecer a nossa dependência dele. Davi ainda nos diz mais. Ele diz no versículo 2 por que ele iria fazer isso. Ele diz: por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Eu vou louvar o Senhor porque o Senhor foi misericordioso comigo e cumpriu a tua palavra. Eu vou adorar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, porque o Senhor cumpriu a palavra para comigo. A promessa da parte de Deus para a sua vida, meu querido.
Deus não falha, Deus não muda, é o Deus da aliança, é o Deus que cumpriu a sua palavra para com Davi. Deus já havia ungido esse homem, já havia dito que ele seria rei de Israel. Então, mesmo diante da perseguição, mesmo diante das investidas de Saul contra a vida de Davi, Davi estava sendo preservado por Deus, e agora ele reconhece: foi o Senhor quem me preservou, porque o Senhor tem um plano ainda maior para mim. Louvado seja o Senhor, que sempre cumpre a sua palavra. Meus queridos, quando Deus expressa a sua misericórdia sobre a vida de alguém que não tem a palavra e o conhecimento da palavra no seu coração, essa misericórdia de Deus passa a ser apenas um ato de sorte, um ato casual. E as pessoas dizem: por acaso aconteceu isso para mim, eu dei grande sorte e aconteceu isso comigo. Mas aqui Davi, com o coração cheio da palavra, ele reconhece: foi o Senhor quem me livrou das mãos do meu inimigo, e eu vou louvar o Senhor de todo o coração, na presença dos poderosos, e vou me prostrar também diante do templo do Senhor. Ele está reconhecendo que a palavra de Deus é mais importante do que qualquer outra coisa na face da terra. Deus não vai voltar atrás na sua palavra. Creia nisso. Davi ainda diz mais, no versículo de número 3, ele diz que vai louvar o Senhor, porque no dia em que ele clamou, o Senhor o acudiu e alentou sua força, e alentou sua alma, e renovou o seu vigor. Isso nos ensina que Davi estava reconhecendo: eu orei, o Senhor ouviu e me atendeu. Eu estava em apuros, eu clamei e o Senhor me acudiu. Eu passava por adversidades, mas o Senhor veio até mim e renovou a minha força, renovou a minha alma. Que extraordinário é sentir esse renovo da parte de Deus. Davi está ao mesmo tempo confirmando que Deus ouve as nossas orações e nos encorajando: ore mais, porque em meio às adversidades, por causa da sua oração, Deus visita de maneira poderosa e renova a sua alma. A expressão de Davi aqui, como renovar ou alentar a força da alma, tem a ver com renovar o seu ânimo, renovar a sua expectativa, renovar a sua forma de enxergar as coisas. E eu queria fazer uma grande observação aqui, porque Davi não diz que as circunstâncias foram mudadas, ele diz que o que foi mudado foi a sua alma. Deus mudou o seu ânimo para enfrentar as adversidades. Deus renovou forças nesse homem. Ao invés de mudar as circunstâncias ao redor, ao invés de aquietar as tempestades, Deus deu a ele força para enfrentá-las. Então, meu querido, saiba que pela própria palavra, às vezes Deus faz cessar os ventos, o mar revolto obedece à voz e faz grande bonanças. Outras vezes, Deus fortalece os seus servos para enfrentar as tempestades, para enfrentar as adversidades e os inimigos que se levantam. O importante é confiar que Deus sempre age. Por isso ele é digno de louvor e adoração. Isso nos ensina que através das orações respondidas, Deus desperta o seu povo para reconhecer a sua bondade. Deus muda o nosso coração, Deus muda a nossa postura diante das crises. E nós estamos vivendo uma grande crise. E nós precisamos de uma nova postura diante dessa crise. Precisamos do encorajamento de Deus para as nossas vidas. Em segundo lugar, eu gostaria de destacar aqui como lição os versículos de número 4 a 6. Nos versículos iniciais, Davi louva de todo o coração. Nos versículos 4 a 6, nós aprendemos que Davi está agora mudando o foco e agora esse louvor se torna luz para as nações. Luz para as nações. O louvor de Davi chegaria ao conhecimento dos reis dos povos. O louvor de Davi chegaria ao conhecimento daqueles que estavam mais longe da terra prometida. Aqueles que viviam distantes, eles ouviriam o que Deus fez a Davi, e ao ouvirem, eles passariam a temer o Senhor. O
versículo 4 diz assim: render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Os reis, quando ouvirem as suas palavras, como eu ouvi, eles também vão te louvar como eu te louvo. Os reis, quando conhecerem a fidelidade do Senhor, eles vão te adorar como eu te adoro. As pessoas, os povos distantes, quando de fato conhecerem quem é o Deus de Israel, o Deus da vida, o Deus da verdade, o Deus que livra os seus filhos, eles também vão render louvores ao nome do Senhor. Veja que Davi está aqui como que cumprindo uma parte da promessa feita a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uma parte dessa promessa Davi expressa para nós aqui. Ela se cumpre de maneira plena e cabal no Senhor Jesus Cristo. É em Jesus que todas as pessoas, todos os reis e poderosos da terra ouvirão as palavras de Deus, como de fato nós temos tido a oportunidade, e nós fazemos parte desse povo estranho e distante que ouviu a palavra. Mas aqui Davi se antecipa e está dizendo: todos os reis precisam ouvir. O Senhor é bondoso demais, o Senhor é gracioso demais, o Senhor é glorioso demais para ficar limitado apenas ao povo de Israel. Essas verdades precisam eclodir e chegar ao conhecimento daqueles que estão ainda mais longe. E quando eles ouvirem, eles vão louvar o Senhor, reconhecendo que o Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Deus na terra e no céu. O Salmo de número 22, versículo de número 27 diz assim: lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. O ensino de Davi aqui no versículo de número 6 recai sobre a segurança dos servos de Deus, dizendo assim: o Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos ele os conhece de longe. Deus tem prazer em olhar e atender ao humilde. Deus tem prazer em atender a oração do seu filho que se achega reconhecendo sua dependência, o quanto precisa dessa intervenção bendita do Senhor sobre sua vida. Deus tem prazer em socorrer este que é humilde, contrito de coração. Mas os soberbos, soberbos não. Soberbos que são autossuficientes, soberbos que são cheios de si, esses ele os conhece de longe e ele os mantém bem longe de si mesmo. Meus queridos, o que Davi está dizendo aqui é que quanto aos reis que ouvirão e renderão graças, se eles de fato ouvirem e reconhecerem a grandeza de Deus, se eles reconhecerem a soberania e o quão Deus é excelso, e então se humilharem diante desse Deus todo-poderoso, então de fato Deus vai atentar para eles. Mas se esses mesmos reis, se essas mesmas pessoas ouvirem da grandeza de Deus, ouvirem da majestade de Deus, ouvirem da salvação de Deus, do livramento de Deus, mas mantiverem os seus corações soberbos, arrogantes, cheios de si, confiando no próprio braço, no próprio poder, Deus os manterá longe. Serve para eu e você. Quando ouvimos e nos quebrantamos, então Deus tem prazer em socorrer. Quando ouvimos e endurecemos o coração, então Deus mantém a minha vida e a sua vida longe. Veja bem, o Salmo 113, versículo de número 5 e 6 diz assim: quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, cheio de glória, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. É um Deus grandioso, cheio de glória, digno de ser adorado, mas que faz questão de atender o humilde, aquele que é dependente dele.
Isso nos remete também ao Salmo 40, versículo de número 3. O Salmo 40 está dizendo que diante do pecado o Senhor o tirou, né? Esperei confiante pelo Senhor e Ele me ouviu, se inclinou para mim quando clamei por socorro. Me tirou de um tremedal de lama, firmou os meus pés sobre uma rocha. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O que Davi está dizendo nesse Salmo 138 é exatamente isso. À medida em que eu o louvar, pessoas vão ver, vão temer e vão confiar. Mas se as pessoas ficarem sabendo e não temerem e não confiarem, Deus vai resistir. Amados, nós precisamos aprender então a confiar e temer no Senhor nosso Deus. E por último, eu queria destacar os versículos 7 e 8, que nos falam de uma promessa renovadora, uma promessa reconfortante, que traz consolo, mas ao mesmo tempo renova nossas forças para enfrentarmos as adversidades. Assim diz o texto: se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Davi está reafirmando o versículo 3. No versículo 3 ele diz: no dia em que eu clamei, eu estava em apuros, eu estava em tribulação, eu clamei e o Senhor alentou a força da minha alma, o Senhor me renovou. Agora, depois de já ter lembrado do passado e visto a bondade de Deus e adorado o Senhor, ele olha para o futuro e diz assim: se por acaso eu vier andar no meio da tribulação, a tribulação não vai me trazer desespero, porque ela é um instrumento do Senhor, e no meio dela o Senhor vai refazer a minha vida. Se ando em meio à tribulação. Esses versos são importantes para nós. Nós somos sensivelmente avessos a todo tipo de sofrimento. Ninguém gosta de sofrer, especialmente nos nossos dias. Nós não gostamos nem de pensar na hipótese de angústias e males. Não gostamos nem de pensar na hipótese de que alguns dos nossos possam vir a contrair esse vírus que tem trazido tanta dor de cabeça mundo afora. Contudo, para o servo de Deus, andar em tribulação não deveria ser causa de desespero. Ele deveria entender como Davi entendia: o Senhor vai me refazer a vida, o Senhor vai renovar a minha força, o Senhor vai alentar o ânimo. Isso não significa dizer que o servo de Deus não fica abatido, isso não significa dizer que o servo de Deus não fica doente ou que não venha falecer. Ao contrário disso, significa dizer que em meio à tribulação o Senhor vai fortalecer o Filho de Deus, o Senhor vai encorajar o Filho de Deus. É isso que ele está afirmando aqui. Quanto mais tribulação, mais vigor o Senhor vai dar, mais força, mais fé. Essa é a verdadeira função da fé. Não é a fuga, mas o encorajamento no meio das dificuldades. Parece-nos que a tribulação faz parte da pedagogia de Deus para tratar o nosso coração. E isso tem sido dito por diversos pastores em diversos púlpitos do nosso país nesses dias. Eu mesmo já tenho compartilhado essa mesma ideia. Esse tempo de tribulação tem sido uma grande pedagogia de Deus para nos ensinar a depender, a confiar, para que então Ele renove as nossas forças, renove o nosso ânimo e traga alento ao nosso coração. Nós precisamos disso sempre. Davi encerra com o versículo 8 nesse salmo, dizendo assim: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia ao Senhor dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Davi expressa a certeza de que o Senhor continuaria cuidando dele, não apenas numa tribulação ou em outra, mas para sempre. Ele diz: o que a mim me concerne, aquilo que o Senhor já começou a fazer em mim, o Senhor vai levar a bom termo, o Senhor vai encerrar, o Senhor vai completar. Paulo confirma essa mesma ideia, quando ele diz que a boa obra que o Senhor começou nele,
Ele iria também completá-la. Você precisa crer nessa verdade. Deus não vai desamparar a obra das suas mãos, absolutamente, em hipótese alguma, em momento algum. Os dias são maus, o tempo é mau, mas Deus continua cuidando dos seus filhos. Essa é a mensagem do Salmo 138 para os nossos corações. Confie no Senhor. Eu queria trazer algumas aplicações deste salmo para nós. Então, em primeiro lugar, nós vemos que, ainda que os homens, as pessoas, quebrem suas alianças, abandonem uns aos outros, se afastem, o Senhor jamais abandona os seus filhos. Ele continua suprindo e renovando a força de cada um de seus filhos. Creia nessa verdade. Nada, absolutamente nada, exceto o pecado, pode interromper a ação bendita da bondade de Deus sobre sua vida. Então, se um pecado pode interromper, confesse o pecado, abandone e viva em intimidade e desfrute do cuidado de Deus. Em segundo lugar, nesse cântico de confiança, nós aprendemos que nós devemos adorar a Deus pelos seus atos de bondade sobre as nossas vidas no passado. Você não precisa olhar para outras vidas, outros servos de Deus. Olhe para você mesmo, olhe para a sua própria história, olhe o quão bondoso Deus tem sido com você ao longo dos anos. E eu encorajo você a viver nessa noite e repetir aquilo que cantamos muitas vezes ao longo dos anos. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. À medida em que você conta essas bênçãos, fazendo como Davi, você está sendo encorajado por Deus a continuar confiando. Aquele que abençoou até aqui, vai continuar cuidando daqui por diante. Esse salmo também é para encorajar a você que muitas vezes tem ouvido a palavra de Deus, mas tem tido dificuldade em reconhecer a grandeza de Deus, a soberania de Deus, reconhecer o quão bondoso e excelso Ele tem sido, reconhecer que a mão dele governa todas as coisas, e você ainda insiste em pensar que as coisas são por acaso. Esse salmo é para você entender a importância de se humilhar, de se quebrantar e de suplicar a bondade de Deus mais uma vez sobre a sua vida. Louve e adore o nome excelso sublime do Senhor, mas em momento algum se esqueça de ser dependente dele. O Senhor Jesus tem prazer em ouvir e atender o humilde, o quebrantado, o dependente dele, mas os soberbos, aos soberbos ele mantém longe. Em terceiro lugar, esse salmo é para encorajar a você que tem passado por momentos de medo, e eu respeito o seu medo. Nós respeitamos, nós entendemos. A situação de fato tem trazido isso aos nossos corações. As notícias não são boas. Então, você que tem sentido medo, que tem vivido momentos de angústias, que tem vivido um tempo de instabilidade, talvez até na fé, esse salmo é para você. Saber que as tribulações são pedagógicas, fazem parte da didática de Deus para tratar os nossos corações, para nos ensinar a sermos dependentes dele. Então, se está com medo, volte-se para Deus. Clame mais uma vez, como Davi fez no versículo 3, eu clamei e tu me acudiste, e o Senhor, ou tu, alentaste a força da minha alma. Clame a Deus, para que Ele tire esse medo, para que Ele renove o seu coração, ainda que as circunstâncias não mudem nesse exato momento. Deus pode mudar a sua forma de viver essas circunstâncias. Ele pode tirar o medo e trazer paz à sua vida. Eu quero encerrar a nossa meditação dessa noite com uma citação de Charles Spurgeon, e ao meditar nesse salmo, ele encerra a sua meditação fazendo uma oração e uma palavra para si mesmo, e eu gostaria que essa palavra fosse sua.
ele diz assim: ó meu coração, apropria-te desta promessa, até que possas usá-la como teu cântico de confiança, o consolo da tua solidão. Deves orar para que tu mesmo sejas vivificado e deixar o resto com o Senhor, que fará todas as coisas por ti. Ó minha alma, repita essa verdade, até que ela seja verdade para você também, e então você possa orar e colocar tudo diante de Deus, e deixar que Deus cuide de todas as coisas. Deus abençoe o seu coração e a sua vida em nome de Jesus. Nós vamos orar mais uma vez. Deus bendito, louvado e exaltado seja o teu nome. Tu és o Deus supremo, excelso, que não falhou e jamais falhará. O Senhor cumpre a sua palavra de maneira cabal. O Senhor zela por cumprir a aliança e por isso tem sustentado a vida de cada um dos teus filhos, apesar das nossas falhas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha renovar a nossa fé, renovar, ó Deus, os nossos corações, renovar a nossa coragem diante da tribulação que temos vivido, renovar, ó Deus, o nosso ânimo para enfrentar esses dias maus, tirar de cada um de nós o medo, a insegurança e a incerteza, nos dando ações responsáveis, de fato, mas não temerosas, confiantes na graça do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, então estenda sobre nós o teu cuidado e que saiamos, ó Deus, desse momento devocional com o coração convicto de que o Senhor jamais desampara as obras das tuas mãos e de que o Senhor, em meio à tribulação, renova o vigor de cada um dos teus filhos. Nós te louvamos, nós te adoramos, no nome santo e bendito do Senhor Jesus. E agora, irmãos, fiquem em paz. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno e insondável de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todos quanto aguardam sinceramente a volta do Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, fique com Deus. Um grande abraço para você que está nos acompanhando. Que Deus cuide da sua família, que Deus cuide do seu coração, que Deus te renove, te dê paz, em nome de Jesus.